Vamos de novo. Vamos de novo. Esperar o pastor Jonathan ficar online para a gente poder bater o papo e conversar às claras. Pastor Jonathan, vou te mandar o convite agora. Te mandei o convite aí. Aê! Vira a câmera para nós. Agora, Aí. Então, pastor, eu vou só falar o versículo que eu tinha falado aquela hora. Esse é o vídeo que vai ficar salvo. E eu trouxe para a gente refletir sobre Samuel. 1 Samuel 3:10. E disse o Senhor a Samuel: oh, então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala que teu servo ouve. E que a gente tenha os ouvidos atentos à voz do Senhor sempre. Pastor, um prazer estar com você aqui. Somos amigos de sempre. longuíssima data. Faz um pouquinho de tempo já, hein? Faz um pouco de tempo. E se apresente para as pessoas, pastor. Fala de onde você está, quem você é, porque vai que alguém não te conheça, né? Eu que quero agradecer, Tiago, essa oportunidade. É muito bom estar aqui com você, conhecer você, caminhar com você ao longo dos anos, né? E meu nome é Jonathan de Oliveira Júnior. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista Aliança, aqui no bairro Rita Vieira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou casado com a Gisele, né? Nós já temos aí, nessa caminhada nossa de casamento, estamos indo para o 32º ano de Uau. casados, né? Temos a Andressa, nossa filha mais velha, agora no mês de julho, vai completar 30 anos. Temos o Gabriel, que é o caçula, tem 24, né? E estamos aí no ministério formado e à frente de igreja há 17 anos. Já Que temos benção. uma caminhada, essa caminhada podia ser um pouquinho maior. Vamos aguardar o momento certo para falar sobre isso aí. Olha, quando eu olho para mim, eu penso em Jonas, sabe? Faz isso, aí faz o outro. Faz isso e vai para outro lugar, entendeu? Porque eu demorei muito para entender o chamado, entender onde Deus me queria. Acreditava que era cantando e tocando, e não, o Senhor quer na frente de pessoas, e isso até assusta. Ministrar a palavra, ensinar pessoas, isso assusta. Mas, vamos falar de você. Conta para nós, Jonathan, sobre o chamado, quando você sentiu, e, e essa trajetória entre entender o chamado e cumprir o chamado, esse lapso de tempo. Sem dúvida. Vamos lá. Um texto que me marcou muito no chamado, na minha adolescência, num retiro em Piraputanga, né? Jeremias 1, a partir do verso 4, quando a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei, eu designei para profetas nações. Foi algo que me impactou muito, essa palavra de Deus para o profeta Jeremias. E é interessante que a gente tem alguns costumes, e o profeta também teve esse costume, né? Quando ele falou assim: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, né? Era no tempo da minha adolescência, a gente carrega essas coisas, né? O tempo foi passando, a gente foi crescendo, amadurecendo, e tive muitas vezes a fuga do chamado Aham. ministerial, né? Aí eu me casei,
e depois nós fomos para São Paulo. No ano de 95, eu me mudei para São Paulo e já era uma das fugas do chamado. Aham. Mas foi muito interessante que na primeira igreja que eu frequentei em São Paulo, na visita com o pastor, que eu fui lá conversar com ele, me apresentar, que eu já conhecia ele, né? Aham. E chegou para mim e falou assim, isso lá em 95, chegou para mim e falou assim, ei, Jonathan, quando é que você vai para o seminário? Né? E mesmo assim eu desconversei, fui e tal, e continuei nessa caminhada de fuga, achando que eu poderia me esconder lá em São Paulo, né? Muito grande, muita gente, e o tempo foi, Né? foi passando, a gente foi caminhando, e sempre tendo essa questão do chamado que eu tinha lá na minha adolescência. Mas Aumenta mais o volume do celular, usando, por favor. tá no máximo aqui. Tá? Ou eu que estou falando baixo. Não, então tá bom. Vou pôr o microfone mais perto. Tá. Aí continuei nessa questão dessa fuga do chamado, já casado, com uma filha, que é mais complicado. E como você falou, e logo depois que eu fui para o seminário, mas eu vou voltar nessa história, eu sempre me falava que meu nome não era Jonathan, era Jonastan, de tanto que eu fugia do chamado. Né? Aí no ano de 2002, Deus me deu mais aquela apertada, né? E tive carta de recomendação para fazer o seminário lá em São Paulo, né? Já estava com a carta de recomendação, já tinha conversado no seminário, e conversando com algumas pessoas, elas falaram assim, ó, em São Paulo você consegue fazer o seminário em 4 anos, porque eu trabalhava com venda de automóveis na concessionária Chevrolet, e pelo ritmo de venda e de correria de São Paulo, o pessoal falou assim, ó, e você vai levar de 6 a 7 anos para você fazer o seminário. Nossa. Porque ou você morre ou você mata a sua família pela correria, pela forma que é, tudo. Aí um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim, ó, Nenê, vamos voltar para Campo Grande, que eu vou fazer o seminário lá em Campo Grande, que é mais fácil, mais perto. Ela falou, não, nós não vamos voltar para Campo Grande. Campo Grande foi muito difícil para a gente no início do nosso casamento. Aí ela falou, você vai trabalhar onde lá para sustentar a gente? E nesse tempo eu já estava com 2 filhos, e uma família, e você fazer seminário, né, estudando todo dia. Aparentemente é um passo atrás, né? Aparentemente. Aos nossos olhos é um passo atrás. Mas foi muito interessante, cara, que nesse processo e tudo mais, um dia a Gisele conversando com a minha mãe por telefone, minha mãe falou assim para ela, eu fiquei sabendo que o Júnior vai vir fazer o seminário aqui. Aí a gente falou, não dá, né? É difícil para a gente trabalhar, o Júnior sustentar a casa. Aí minha mãe falou para ela assim, mas quem disse que o Júnior precisa ganhar dinheiro? O Júnior precisa ganhar almas. Uau! Daí, a partir desse momento, não tivemos mais um problema em voltar para fazer o seminário. Aí no finalzinho do ano de 2002, nós voltamos para o Campo Grande, aí totalmente concentrado no que ia ser feito, no que a gente precisava fazer para o reino do Senhor Jesus, e viemos para o seminário. Em 2003 eu comecei o seminário, em 2006 eu me formei, né? São 5 anos, né? 2003, 2004, 2005, 2006. E aí no ano de 2006 eu fui consagrado ao Ministério Pastoral, e em fevereiro de 2007 eu assumi o primeiro ministério nosso lá em Glória de Dourados, na Igreja Batista de Glória de Dourados. E estamos nessa jornada aí, esse ano vai ser 17 anos. E vou dizer uma coisa, não tem coisa melhor do que a gente ouvir o chamado e atender o chamado. E algumas pessoas costumam dizer assim, não era o tempo de Deus naquela época. Costumo dizer o seguinte, era o tempo de Deus naquela época, porque eu sabia do chamado. Sim. Deus já tinha me dado o chamado. E a gente inventa desculpas e caminha para cá e caminha para lá, e depois a gente vem com essa desculpa. Não era tempo de Deus, era o tempo de Deus. Nossa percepção é que ela estava desconexa, né?
Eu fugi do tempo de Deus, eu perdi o tempo de Deus, né? Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ainda ele cutuca a gente, né? tirou da barriga Igual, do peixe e botou lá para Nínive de novo. é igual o rapaz que eu estou conversando com ele aí pelo Instagram, né? Que ele me chamou para fazer essa live, né? Na época que eu era seminarista ainda, ele viajava comigo, né? E eu falava para ele naquela época lá, eu falava assim, e aí, cara, quando é que você vai para o seminário? Nada, isso não é Ah, para mim, não. ah. Não é para Foi mim, assim não. É de coisa algum do meu lugar. pai. Jonathan, Mas um outro texto, a primeira vez que falaram para mim sobre chamado, sobre ser pastor, eu devia ter 14, 15 anos. E eu contei isso nas lives anteriores, a mesma situação, porque isso é muito vivo. E eu orei a Deus, eu fui pro quarto, bravo. Não, esse negócio não é para mim, ele que é chamado. Ele, apontando para meu pai, ele tem conexão direta com o Senhor, eu não. Ele consegue ver isso aqui, consegue ver rodeado de gente, ele consegue. E uma das indagações que eu fiz para Deus é que se eu fosse de fato chamado, se houvesse, que a mulher que estivesse comigo, que também fosse vocacionada para algum ministério dentro da casa do Senhor. Porque eu já vi pastores que não tem, que a esposa não ela não consegue desenrolar nada, ela nem vai no culto. E aí o ministério do cara não caminha, porque o cara não governa nem a casa dele. Então, é complicado. Mas um texto que eu gosto muito, que serve para mim, serve para muitas pessoas nessa caminhada do chamado e nessa fuga do chamado que a gente muitas vezes carrega, né, nas nossas costas, porque a gente pensa que é algo muito pesado, a gente pensa que é algo muito complicado para a gente fazer, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, vocês que vão nos assistir, ou você que tem um chamado, às vezes está fugindo do chamado de Deus, a melhor coisa que tem na nossa vida é a gente estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada melhor para nós do que estarmos no centro da vontade de Deus. E um texto que eu gosto muito, que mexe muito comigo, é o texto de Josué, no capítulo 1. Né? Moisés morreu, perderam o grande líder, o cara que caminhou com o pessoal, que tirou do Egito, 40 anos de deserto e tudo mais. Quando chega o momento de Josué ali, ele com todo medo, com todo receio, com todas as angústias do coração, com toda a tristeza da perda do grande líder ali, né? Deus falou para ele assim, ó, eu vou estar com você da mesma forma que eu estive com você. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu darei a vocês todo esse território, né? Ele fala, seja forte e corajoso, e você vai conduzir esse povo a herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Então Deus está na frente. Ele nunca vai abandonar a gente. Né? eu li semana passada sobre isso, sabe, pastor? A pessoa falou assim, você pode procurar de capa a capa alguém que o Senhor abandonou. Alguém que ele chamou para fazer alguma coisa e que ele abandonou no meio do caminho. Falou, não quero mais você, vou para o outro. Não há ninguém que o Senhor tenha trazido para cumprir uma obra que ele tenha abandonado. Mas na nossa humanidade, a primeira coisa que a gente pensa é no abandono, da ausência do sustento, das dificuldades do financeiro, porque nossos olhos estão no material. Eu acredito que parte da fuga, dessa fuga, a modelo de Jonas, que aconteceu com você, acontece comigo, é por ser filho de pastor. Ser filho de pastor tem um peso muito grande. Para pastores normais. Você foi filho do pastor. O pastor Jonathan é referência para muita gente até hoje. Então, eu acredito que a pressão seja ainda muito maior. Como é que era para o Jonathan adolescente, filho do pastor Jonathan? Para você ter uma noção, Tiago, eu falava que eu não queria fazer o seminário aqui em Campo. Né? Antes de ir
para o seminário. Eu falava, não, eu quero fazer fora daqui, eu não quero essa comparação, não A quero sombra. essa questão, né? Rapaz, mas como Satanás segue a gente, né? Em vez da gente aproveitar a bênção de ser filho de pastor, não por causa do meu pai, né? Ou qualquer filho de pastor, né? A gente carrega um peso muito pesado que não é nosso. Deus deu um privilégio, gente, nascer dentro de um lar cristão, de um homem de Deus convocado por Deus para uma obra especial. A gente, em vez da gente aproveitar isso, cara, a gente põe isso como desculpas, né? E eu É colocava um uma fardo muito forma que o pesado. inimigo usa de cegar mesmo a gente. Porque a gente ouve, a gente olha, por exemplo, hoje, diversas situações que acontecem no meu dia a dia, eu respondo como meu pai. E aí depois que acontece, eu falo assim, olha eu aqui igual o Paulão. Igualzinho, cara. Pô, mas gente, podia ser, tem que ser igual. E E eu a tenho um gente peso não. maior que o seu ainda, né, cara? É. Porque eu tô a cara do meu pai, né, cara? Imagina. Mesmo nome, a mesma cara. Você olha no espelho, é Quando ele, ele, né, Jonathan? quando ele estava vivo ainda, eu ia pregar em algum lugar, eu falava assim, ó, o verdadeiro ficou em casa, veio o genérico hoje. Mas, Ele é uma cara, bênção. é, Eu lembro dele falando com o meu pai lá na Saron, sabe? Dando instruções pastorais de pastor para pastor, um zelo. E eu acho cuidador, que cuidador. a gente acaba se comparando, na verdade. Quando eu olho para o meu pai, eu falo assim, ele é muito comunicador. Ele chega, ele tá numa roda, ele fica ali no meio da roda, ele conta causa, ele conta história, ele vai e tal, entendeu? Ele é muito agregador. E fala, eu não sou metade disso aí. Né? Eu não tem nem condições de ser comparado. Você sabe o que aconteceu comigo, Tiago? Muito da nossa, né? A nossa natureza, né? O que aconteceu comigo? E quando eu fui para o seminário, eu era um cara que eu tinha muita dificuldade com o microfone, tinha É, muita dificuldade de falar, né? Assim, público, eu nunca gostei disso. Na minha eu infância, também na não. escola bíblica, na escola bíblica dominical, eu sabia responder, eu não respondia. Eu fui me escondendo atrás dessas coisas. Quando eu cheguei no seminário, quando eu fiz o primeiro ano, eu cheguei para Deus e falei, Deus, e agora? Né? Já que eu estou aqui, o Senhor me trouxe para cá, eu preciso Destravar. aprender a falar ou me soltar dentro Aham. do microfone e atrás de um púlpito ou na onde eu tiver que falar alguma coisa. Mas foi muito interessante. Não sei se você vai lembrar do pastor Paulo Sim, Barãozinho, né? sim. Já que está na glória, o grande homem de Deus, né? Eu É. sou muito grato a Deus pela vida dele também, porque ele estava no seminário, ele é um dos alunos lá. Aí no segundo ano, cara, quando eu conversei com Deus, falei sobre isso, não falei para mais ninguém nada, aí ele chegou para mim e falou assim, Jonatanzinho, você quer ser meu auxiliar? Eu falei, quero. Eu falei, então toda igreja que me convidar para pregar esse ano, eu vou mandar você. Ele já era um senhor de idade. Rapaz, eu acho que naquele ano, cara, eu acho que eu preguei em muitas igrejas. Em muitas. Aonde ele ia, ele me mandava, né? Preguei sermão que eu li inteiro, sermão para não bobear, para não perder, para não se perder, fui dando aquelas reviravoltas para você poder ir se soltando. E graças a Deus, Deus foi dando graça, foi dando misericórdia, foi abençoando, e a gente vai vencendo. Mas o grande receio nosso mesmo assim, é você não querer, né? Porque Sim. a palavra de Deus nos diz, né? Pode ir lá falar, porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo que está em Sim. você que vai falar, né? Então a gente se trava porque a gente fica com receio, mas a partir do momento que a gente. Eu tenho a convicção de chamar desde a adolescência, mas eu relutei muito em ir para o chamado, estar no chamado, né? Mas quando você. Vou reprisar, vou falar novamente, a melhor
coisa é a gente estar no centro da vontade de Deus. Não existe coisa melhor, não sei aonde. Né? Eu sempre falava isso no seminário. Pode ser aqui em Campo Grande, pode ser no interior, pode ser na África, pode ser numa tribo indígena no meio da floresta amazônica. Não me interessa. O que me interessa a partir desse momento é estar no centro da vontade. É aí que a gente vence. Aí, luta a gente vai passar em qualquer lugar, problema a gente vai enfrentar em qualquer lugar, qualquer dificuldade a gente vai ter, mas Deus sustenta. Ele, como você falou, Tiago, é uma verdade. Ele nunca abandona. Ele nunca vai abandonar a gente. Né? O que está faltando um pouquinho na gente é fé. Para a gente poder ir mesmo e caminhar. Né? Sabe uma das coisas que eu escorava dizendo que eu não tinha chamado? Eu tinha 19 anos, eu fui chamado para pregar numa igreja, num culto de jovens, encerramento anual das atividades. O pastor foi lá em casa. Eu estava orando, ele falou. Eu estava orando e veio o seu nome na minha cabeça. Eu disse para ele, chama meu pai. Está enganado, hein? Está enganado? Eu não sou pregador, ele que é pregador. Apontava meu pai assim. E a gente ficou nesse impasse ali um pouquinho, meu pai botou a mão no ombro e falou assim, filho, se Deus chamou, vai pregar. Aí eu disse, eu nem sei o que eu vou falar. Eu não tenho nada, eu não conheço a igreja, não conheço ninguém, eu vou falar o que lá? Não vou. Beleza, aceitei o convite. E eu passei 30 dias, pastor, e lendo a Bíblia, e lia, parecia que não tinha nada. Tudo embaralhado, nada, não clareava nada. E aí eu na semana do culto, o senhor trouxe uma meditação, eu preguei nesse lugar e não me deram nem boa noite quando acabou o culto. Cheguei em casa e falei, tá vendo como eu não sou chamado? Nem disseram boa noite para mim. Nem parabéns, nem me abraçaram. Valeu, Tiagão. Nada. E meu pai falou assim, mas é assim mesmo. Se você não for lá entregar a sua palavra, foi a palavra de Deus. E ela foi entregue. Você não está lá para receber o aplauso. Eu falei, nem quero. Eu nem queria estar lá, né? Isso fica nesse rolo. Mas uma das coisas que eu dizia como sendo uma prova de que não havia chamado, era exatamente por convites únicos. Então, com 19 anos, eu fui pregar nessa igreja. Foi uma vez, nunca voltei lá. Depois, eu precisei pregar numa igreja que o meu pai era pastor, porque ele estava enfermo. Preguei uma vez e não preguei mais. A igreja do meu pai, você acredita? Mas, o que eu percebo é que quando nós damos um passo, o que eu tenho aprendido, de fato, por exemplo, o Senhor diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele grudou o sobrinho e foi junto. Aí aconteceu um monte de coisa. Quando, de fato, ele saiu da parentela, que ele separou de Ló, o Senhor deu a segunda direção. Então, nós precisamos obedecer passo a passo. Se a gente não obedece, a gente não tem resposta. E a gente estava tocando lá na igreja do Tarumã. Quem que é o pastor lá? Adonias. Nós fomos tocar lá, aquele dia, 2021. No final, no culto, tocou uma banda lá e o som tava... Lembra que o som tava ruim? Tá bom, né? Tava ruim. Eu fiquei muito revoltado. A banda tocava bem e o menino... Não saiu o som da voz do menino de jeito nenhum. E aí eu falei... Fui lá pro fundo. Falei para Deus. Por quê, né? Por quê? Por quê? Cheio de porquê, perguntando. E o Senhor falou assim, eles estão disponíveis. Você não. E naquele dia, ou naquela semana, eu falei, então a partir de hoje, eu não retrocedo. Qualquer convite eu aceito. Pensando em cantar. A minha resposta para Deus foi sobre cantar e tocar. Porque isso é fácil, é gostoso, você vai e faz. E aí, a partir daí, surgiram convites de pregar. E eu nunca falei para ninguém, ó, eu sou pregador, eu prego, nunca.
Então, mas foi quando eu consegui desvencilhar do Ló e dar o segundo passo. Aí a segunda, a direção de Deus veio. E assim como você, eu rodeei, procurei curso de teologia em um monte de lugar, porque eu queria fazer, porque eu queria conhecer mais, eu queria estudar mais. Comecei a fazer uma faculdade em Londrina, e semana passada nós começamos um seminário aqui. Então nós estamos aqui, no Seminário Batista do Oeste do Brasil. Estamos aqui em casa. Aqui é a sua casa, né, Tiago? Mas o mais importante para a gente que tem um chamado ministerial, muitas vezes está fugindo do chamado ministerial, o mais importante para a gente nesse bate-papo com você, para as pessoas que vão nos assistir e muitas vezes estão com essa dúvida, a principal coisa que a gente tem no reino do Senhor e para o Senhor é a obediência. A partir do momento que a gente resolve obedecer, grandes coisas do Senhor vão fazer por nós e através de nós. Então não existe nada melhor do que a gente obedecer ao Senhor. E um outro texto que eu gosto muito é aquele momento da conversão de Saulo, né, quando Deus manda Ananias ir lá orar por ele, e Ananias dá aquela conversada com Deus, né? Para a gente ter uma noção, cara, a intimidade que Ananias tinha com Deus, né, que Deus falou com ele, deu o endereço, falou, ó, na rua tal, número tal, você vai procurar o cara tal, né? Olha a intimidade. E Ananias chegou com Deus, esse cara está com as cartas lá para mandar prender, para mandar matar, e você, Senhor, é isso mesmo? Rapaz, eu até notei aqui, é o verso 15, para a gente não se perder. Olha que coisa tremenda, e isso serve para a sua vida. Né? Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Só vai. Cara, Ananias não queria ir, Deus falou assim, vai lá porque esse cara aí é diferente. Então, muitas vezes, Deus mandou teve misericórdia da sua vida, teve misericórdia da minha vida, mandou mandou 2, mandou 3, e a gente refugando, fugindo, mas Deus nunca nos abandonou. E uma outra Você sabe que interessante. só te interrompendo. Você sabe que nessa fase dos 19 anos, uma irmãzinha de uma missão que o pai pastoreava, chegou e disse algo para mim sobre isso, sobre o chamado. Eu falei, essa irmã tá viajando, não é comigo. E nós somos batistas, nós não temos revelações, não, sabe? Nós não temos essas coisas. Agora, fevereiro do ano passado, eu encontrei um pastor de outra cidade. Encontrei 2 pastores, um de outra cidade e outro de outro estado. E o que eles falaram para mim, foi exatamente o que aquela irmã falou para mim quando eu tinha 19. Então, eu perdi 20 anos, exatamente 20 anos, por não ter entendido e cedido. A minha mãe falou, eu falei, eu ia fazer música. Ela falou, não, faz teologia. Eu falei, não, o pastor é o pai, eu sou das cordas. E ela falou, não vai fazer teologia. Eu falei, se eu não for fazer música, eu não vou fazer, teimoso. E eu não fiz, e agora eu tô lá. Mas eu queria... Teologia. Bem, sobre... Sua mãe teve visão sobre você, minha mãe teve visões sobre mim, teve direcionamento. Aqui a gente é cabeça dura, né? Sem dúvida. O filho do sacerdote como Jonas, assim, fujão, aquilo é... E você estava falando de outro texto. Qual que é o outro texto? Não, foi esse de Atos, da conversão de Saulo. E como você entende a igreja de hoje, Jonathan? Porque a gente é de uma época que o estudo da palavra era muito
era muito claro, era fundamental, na verdade, na igreja. E a gente vive no meio de uma geração bem difícil, né? Que vai muito mais pelo que se diz do que do que está escrito. É, essa é uma realidade que o mundo tenta impor. Né? Nós estamos vivendo uma realidade hoje, por exemplo, ninguém precisa estudar, ninguém precisa decorar, ninguém tem visto as igrejas lendo pouca palavra, né? Orando pouco, Uhum. mas a gente não pode fugir dessa realidade. A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa orar, precisa ler. Né? Esse mês agora de abril que nós estamos tendo, 1º de abril nós começamos uma campanha de leitura da palavra da igreja, nós vamos ler o Novo Testamento em 40 dias. Uhum. Né? Então, todo dia eu estou mandando mensagem para os irmãos, olha lá, hoje é de capítulo tal a capítulo tal, a gente precisa resgatar isso, né? A paixão pela leitura, a paixão por a gente estar lendo a palavra, porque hoje, o mundo hoje é fast food, né? É tudo pronto, tudo prático, tudo, mas essa questão da palavra de Deus, a gente não tem jeito, não tem. A gente precisa resgatar isso, a gente precisa trazer de volta a leitura da palavra, né? A gente precisa se adequar ao que o mundo vive hoje, né? A sociedade, a correria nossa e tudo mais, a gente se adequa a isso, mas algumas coisas não tem como mudar. Não tem como mudar a palavra, não tem como mudar o conhecimento, né? Ele não pode remover marcos, né? Remover os marcos antigos, não pode. Esse não tem jeito. A forma de culto a gente pode mudar, o estilo a gente pode mudar, mas a parte do conhecimento, a parte da intimidade, a parte da oração, né? A gente precisa resgatar o jejum, a gente precisa resgatar as campanhas de oração e tudo mais. Né? Então, eu tenho levado isso à igreja, essa necessidade. Só que eu tenho levado à igreja também a gente amar e cuidar de pessoas. Né? Eu gosto muito dessa expressão amor e cuidado. Então, a gente precisa ser uma realidade, né? Essa parte também. Que a gente está vivendo um mundo que as pessoas estão muito longe umas das outras. Né? A gente não vai mais nas casas, a gente não tem mais aquele momento junto. Isso é muito importante. A gente precisa exercitar isso, a gente precisa voltar a isso. Né? Mas essa questão do estudo não tem como, não tem. A gente precisa ser conhecedor da palavra, os irmãos da igreja precisam ser conhecedor da palavra, as pessoas precisam conhecer a palavra, as pessoas precisam voltar com intimidade com o Senhor. Né? Eu falo que uma das artimanhas do inimigo nesse tempo que nós estamos vivendo hoje é a falta de tempo. Né? Só que a gente tem que pensar numa outra coisa, não é falta de tempo, porque o tempo continua no mesmo. A gente precisa pensar em prioridades. Né? Quais são as nossas prioridades? Será que o reino de Deus é a nossa prioridade? Será que buscar o Senhor é a nossa prioridade? Né? Você já andou comigo e as pessoas que andam comigo sabem que eu sou meio Caxias, eu cobro a gente trabalhar, ser bons funcionários, buscar ser o melhor em tudo que a gente faz. Né? Mas isso não vai atrapalhar de maneira nenhuma nossa comunhão com o Senhor, não vai atrapalhar de maneira nenhuma nosso tempo de estudo com o Senhor. Isso é muito importante. Tem que ser prioridade. Você falou algo que aconteceu comigo, na verdade. Em 2020, antes da pandemia, em janeiro, quando a gente faz aqueles... O que eu vou fazer esse ano, né? Quais são os meus planos, minhas metas para esse ano? Tá aqui atrás, inclusive. Eu deixo sempre aqui perto de mim, desse ano especificamente. Porque eu escrevi sobre o escritório, que eu queria que acontecesse no escritório. Escrevi sobre a minha vida pessoal, o que eu queria fazer. Eu queria continuar solteiro, eu queria viajar mais, eu queria fazer diferente. E aí, virei a página, e hoje eu sei que é o Senhor dirigindo. Eu escrevi igreja. E aí, quando eu escrevi igreja, eu parei. Eu escrevi duas coisas. Eu preciso melhorar o meu secreto.
porque se eu não tiver secreto, eu não tenho culto. O que faz lá domingo à noite é ridículo. O que a gente faz domingo à noite se você não tem dia a dia com Deus. E aí eu parei de escrever. Eu fiquei só aquilo. E aquela música do Cirilo falando, deve haver mais que isto. E essa música ecoando, 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 ecoando. Então, foi um passo em direção à vontade de Deus. Eu creio, de fato. Porque à medida que ele nos desperta, e essa é uma indagação, eu oro e falo assim, Senhor, por que o Senhor resolveu avivar meu coração com 40 anos de idade? O que eu vou fazer de diferente para essa geração? Eu não falo a linguagem dos novos, eu não falo a linguagem dos velhos, eu estou no meio do caminho. Por quê? Mas, interessante isso. Eu fui eu ministrei sobre a igreja primitiva esses dias, e eu falei, foram algumas quartas-feiras sobre isso. E eu peguei lá que eles oravam, né? Então, oração era algo muito importante na igreja primitiva. Citei aqui o texto quando Pedro é liberado da prisão e a igreja está toda orando, que ele chega na porta, a menina abre a Bate na porta, porta, o pessoal fala, não é ele não. fecha a porta que não é ele não. Eles estavam concentrados na oração. Não tem oração. fé, né? Então, e aí um irmão me falou assim, Tiago, eu lembro de um tempo que a gente orava no monte, e os gravetos brilhavam, e folha brilhava, e a gente era batizado com o Espírito Santo, e tinha vigília, e não sei o quê, e foi falando. Beleza. E aí ele falou assim, eu não sei mais o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Porque hoje a igreja é muito fria. Eu falei, a igreja é a gente, irmão. Nós escolhemos não ir para o monte. E aí eu disse para ele, vou falar de mim. Falei para ele, você acha que eu quero ir para um retiro, tomar banho num chuveiro que não é gelado, dormir numa cama que não é confortável? Eu escolhi não ir para o retiro. Hoje eu olho para trás e falo, o que eu escolhi não fazer. E aí foi a minha escolha que me afastou da presença de Deus. Não que a presença de Deus está só no retiro, ou que está só numa vigília, mas quando eu cumpro disciplinas espirituais, orando, lendo, jejuando, eu me coloco como terra fértil. Eu me coloco diante de Deus. Ó, o senhor pode usar. Tô me esvazio daquilo que é do Tiago para encher do Senhor. Levantando a mãozinha, né? Estou levantando a mãozinha. Estou aqui, ó. Exatamente. Eu me preparo para ser usado. Então, fomos nós, igreja, que deixamos esfriar. Mas tem aquela música também que estão cantando, não estão cantando muito mais, né? Mais de ti, menos de mim, né? Mais de ti, né? O que a gente quer hoje? Né? A gente quer o conforto, como você falou, a gente quer a estabilidade e a gente esquece que tem coisas mais importantes do que algumas coisas que a gente escolhe para nós, né? Porque a gente esquece, Tiago, eu tenho falado muito, é tão interessante, cara, porque Deus tem o melhor para a gente, né? A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor diz que a gente pode tudo naquele que nos fortalece, mas eu pergunto, quem que te fortalece? Né? Quando eu chego no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas quem é o seu pastor para que nada venha te faltar? Né? Esses textos a gente conhece de todos, fato, mas muitas vezes a gente tem que fazer, Senhor, né? eu tenho que fazer uma pergunta ao contrário, será que é Ele que me fortalece mesmo ou os meus desejos? Os meus anseios, as minhas angústias, né? Porque a partir do momento que a gente de verdade, a gente chega e fala assim, Senhor, está aqui, ó, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho te dou. Cara, aí você começa a querer descansar no Senhor. Né? E uma das coisas que eu tenho falado muito é a gente toma uma decisão muitas vezes e depois a gente pede para Deus abençoar, né? Vamos inverter, né? Vamos orar primeiro para Deus mostrar o caminho, aí a gente toma a decisão dele para a nossa vida, que fica mais fácil a coisa, fica um pouquinho mais leve, a gente sabe que ele está no controle, né? A gente faz ao contrário ainda, né? A gente toma a decisão e depois pede para Deus abençoar. Eu sempre
Eu converso com a Yolanda, converso com alguns amigos, falo muito sobre Sansão. Sansão errou, era um vocacionado de nascimento, né? Foi consagrado ao Senhor, então é alguém diferenciado. Nazireu, preparado. Nazireu, preparado para Deus, que foi, né? E cumprindo um ministério que é muito interessante, Jonathan. Quem que não queria ter um ministério de força e sair lutando em nome de Jesus e brigando com tudo e vencendo guerras em nome do Senhor? É maravilhoso. Quando ele erra, ele se sente tão pesado. Eu imagino o peso do pecado ali, quando ele está cego, de cabeça rapada e amarrado. Quando ele faz a oração. Se ele tivesse orado, pedindo perdão, creio, sem sombra de dúvida, que a misericórdia de Deus seria tão grande ao ponto de livrá-lo da morte. Sim. Ele não pediu perdão. Não foi um arrependimento pedindo me tira daqui e me deixa cumprir. Não. Ele se arrependeu, de fato. Você quer ver uma coisa interessante também? A gente caminha muito nessa questão da busca do avivamento, a gente quer avivamento, viver algo novo. As pessoas falam que o avivamento vem debaixo de muita oração. Amém, é isso mesmo. Aí tem uma coisinha antes, cara, que eu achei muito interessante. Sabe qual é? Confissão de pecado. Confissão de pecado. A gente quer que Deus abençoe, a gente quer orar mais, mas muitas vezes a gente está esquecendo de verdadeiramente confessar quem não somos. Né? Dizer mesmo, Senhor, ó, apaga mesmo, tira de mim, né? Coloca o pensamento do Senhor na minha vida, né? E a gente está lá ainda lutando ainda. Não, quero orar, vou fazer campanha de oração, vou ler o Novo Testamento em 40 dias e tudo mais e tal. Mas esquece de confessar, esquece de se arrepender, porque a gente está tão acostumado a viver dessa forma. Faz no piloto automático, né? De vez em quando eu me pergunto assim, né? Rapaz, ainda bem que não tem Ananias e Safira naquele momento lá. Pedro fala assim, oh, rapaz, você não está mentindo para mim, não. Você está mentindo com o Espírito Santo. Exato. E esse texto ainda é muito... Eu ouvi o Luciano Subirá falando sobre ele esses dias, que o quantos Ananias e Safira morreriam hoje. Nem fala um negócio desse. Misericórdia, em nome de Jesus. Não é? Porque muitas vezes, a gente quer enganar o Senhor. Então, meu pai ainda falou na primeira live, o texto que ele falou foi: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades deis frutos. Ali não está falando para ser pastor, missionário. Eu chamei vocês, todos. Todos. Então, na verdade, nós estamos falando sobre vocação na ótica de ministério, pastoral, missional, de músicos, enfim, ministério. Mas como cristãos, todos somos chamados. Nessa ótica, tem uma perguntinha que Jesus vai fazer para a gente quando a gente estiver na fila lá. Não sei se vai ter fila, como é que vai ser, né? Na hora que você chegar na presença de Jesus, por se apresentar, ele vai falar assim, cadê os frutos? Pelos frutos o conhecereis. Mas em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Aí Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Esse texto não é só para pastores, não. O momento que a igreja, a gente estava falando de chamado ministerial, vamos mais um pouquinho. O momento que a igreja entende que nós precisamos. Eu tenho falado na igreja,
Falei assim, gente, cadê sua árvore genealógica de filhos na... Sim. Esses dias eu fiz uma pergunta na igreja que eu sou pastor. Eu perguntei assim, quantas igrejas saíram dessa igreja? Ficamos com cara de tacho, porque nós não Aham. temos uma igreja filha. Eu falei, isso é uma vergonha. Aham. Né? Eu perguntei quantos pastores saíram dessa igreja, que essa igreja pagou seminário, investiu na vida de alguém. Ficamos com cara de tacho também. Né? Então, eu tenho despertado, eu tenho falado para as pessoas, gente, precisa. Né? Graças a Deus, esse mês nós vamos ter batismos também. A igreja está caminhando, a igreja está indo, a igreja está entendendo, é uma igreja que está amando, é uma igreja que está se desprendendo para fazer a obra do Senhor. Né? Começamos um ministério esses tempos atrás, cara, está assim, bombando mesmo. Você tem uma noção, Thiago, uma vez por semana, a gente está indo entregar sopa dentro de uma UPA aqui de Campo Grande. Toda sexta-feira a gente vai entregar sopa. Estamos entregando para 80, 90 pessoas. Nós somos uma igreja pequena. Mas, cara, Sim. que maravilha que está sendo. As pessoas estão sendo transformadas, as pessoas da igreja estão sendo abençoadas. Né? Ontem veio um testemunho que um senhor de uma outra igreja estava lá, comeu a nossa sopa. Foi abençoado com a sopa na sexta-feira. Essa semana Aham. que passou, ele foi lá no posto de saúde e levou 10 marmitas para abençoar o posto de saúde com uma coisa que nós estamos fazendo e a gente, né, não é essa a intenção, mas a intenção de abençoar pessoas. Então, a igreja está indo para fora, a igreja está indo. Essa Sim. é a função da igreja. Né? A função da igreja é lá fora. Né? É. Abençoar as É. pessoas, a gente Eclésia, se vê né? bem. Tirados para fora. É. Exatamente. E Que a é, gente que é se a palavra voltou, original, né? a gente voltou muito com o umbigo, né? A gente está dentro. Né? Então, mas a gente tem que ir para fora e a igreja está entendendo isso, graças a Deus. Sabe, Porque a gente está pastor, vivendo. o que eu percebo é que eu fazia e muita gente faz. É a terceirização do ID. O ID é para todo mundo. Então, eu exerço o ID no meu trabalho. Eu quero futuramente conversar com o pastor Kleber, o Balanuc. Quero conversar com ele. Mas ele falou, ele e uma outra missionária que esteve lá na igreja quando a gente estava lá, falou, na sua profissão, tudo que você fizer, você é missionário na sua profissão. E eu saí de lá e falei assim, eu sou contador, rapaz. Como é que eu vou falar de Jesus com um monte de número? Os caras tudo estressados por causa de dinheiro. E, e eu passei a orar pelos meus clientes. De 2019 para cá, 2020 para cá, eu passei a orar por eles. Então, de manhã, eu oro por todos eles. Os que estão em dia com pagamento, os que estão atrasados, isso não entra na conta, entendeu? Eu oro por todos, abençoo o trabalho deles. Acontece que, às vezes, eu mando um bom dia para resolver assuntos de trabalho e a pessoa responde, hoje eu não estou bem. E ela começa a contar. E aí eu vou ministrar a palavra para a pessoa no meio do trabalho. Outro dia eu estava chegando na igreja, faltava 10 minutos, faltava assim, eu estava no caminho para chegar, um cliente ligou e falou, ó, Thiago, perdi o bebê. Eu nem sabia que eu estava grávida. Ora por mim. E aí eu cheguei na igreja, orei por ela, levei a igreja a orar por ela. Nós precisamos ir. É tirados para fora, ou enviados ao mundo. E é interessante que o pastor Gilson, lá da PIB, né? Ele costuma falar assim que missões começa do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Né? Aham, A gente acha que a gente vai ser missionário só se a gente for para fora, para aham. outro lugar. E a gente se esquece disso mesmo. Nós somos missionários aonde Deus nos plantou. Né?
Então, aí no seu Tem família que escritório, não é cristão, não é convertido. Jerusalém, Judéia e Samaria começa dentro de casa. sem dúvida, Só que, sem dúvida. só que você vai, e eu visitei algumas igrejas, você não vê o evangelho sendo pregado. Você vê que as pessoas estão lá em busca de outras coisas, não em busca do Deus da palavra. Em busca da bênção, que é resultado de uma vida íntegra com Deus. Eu quero ser abençoado por Deus, mas eu não quero viver por Ele. Ou para Ele, nem com Ele. Que acaba sendo sem nexo, a conta não fecha. Uma das coisas que eu tenho falado muito hoje na igreja é o seguinte: eu não consigo entender como é que as pessoas não querem Jesus. Se ele tem para a gente aquilo que é bom, perfeito e agradável, cara. E a pessoa fica batendo a cabeça e fica sofrendo, igual um cara, né, que eu estou conversando com ele, né, perdendo essa bênção de ser chamado pelo ministério para abençoar vidas e ser bênção na vida de pessoas. Então, você que está nos assistindo, não feche os seus ouvidos espirituais para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Meu amigo, O só a Senhor gente, sempre vai ser contigo. antes da gente terminar, eu vou te contar mais um. Esses dias eu fiquei doente e fui levar a Yolanda para resolver uma coisa no centro e nós passamos 1h30 lá. E ela ficou resolvendo e eu fiquei esperando o celular. 1h30 perdido. Quando ela entrou no carro, ela falou assim: o que você fez? O Espírito Santo falou: nada. Nem leu a Bíblia para aproveitar o tempo. Aí eu respondi para ela, falei: nada, linda, nem li a Bíblia. Deus acabou de me acusar aqui, de me alertar, né? E aí, à noite eu fui no hospital, fiquei doente, à noite eu fui no posto. E eu tive que tomar 7 medicações, durante 7 dias, uma vez ao dia. Só que o médico me deu uma medicação que eu não podia pegar o remédio. Eu tinha que passar pela triagem de novo, passar pela consulta, para ir para a sala de medicação, tomar o soro. Todas as vezes, Jonathan, o dia que deu menos, deu 1h30. E aí, na hora que eu fiz o primeiro, eu entendi. O Senhor me deu 7 oportunidades de remir o tempo que eu perdi naquele dia. No segundo dia, eu falei de Jesus para o médico que me atendeu. Falei de Jesus para uma menina que estava sentada do lado. Eu estava lendo Mateus 6 e ela estava tendo uma crise de ansiedade. Exatamente quando eu perguntei para ela assim: por que você está aqui? Ela falou assim: ansiedade. Eu falei: por quê? Você sabe? Ela disse: boleto, trabalho e família. E o texto está falando sobre isso. Não fica ansioso pelo que você vai ter que comer, vestir ou, né, por onde você vai andar. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, se o Senhor não tivesse levado lá, me ensinado a remir o tempo, aquela menina não teria ouvido a palavra naquele dia. Porque eu espero que produza frutos na vida dela, da família dela. Mas o Senhor, se eu não tivesse tido, ou se a gente não sentir ou não entender o que Deus está fazendo, a gente nem participa do reino. E o reino espiritual é muito mais real do que todo mundo imagina. Nós estamos nele, né? É. Então, a doença, entre aspas, para que pessoas de lá ouvissem. E tudo que acontece tem um propósito, Provérbios 16. O Senhor tem tudo preparado. Né? Mas, Tudo. Tiago, quero agradecer essa oportunidade. Né? Espero que essa live muitas pessoas possam assistir e serem... Ela vai ficar salva aqui, vai ficar salva no YouTube. Eu espero que as pessoas assistam. Semana que vem eu vou falar com o pastor Henrique, missionário que estava lá na Albânia. Isso. Gente boa. Vou conversar com ele. Gente boa, né? Eu vou conhecê-lo. Vai ser interessante, porque eu vou conhecê-lo, eu não o conheço. Mas, pastor, eu te agradeço mesmo. Agradeço os anos que a gente tem passado junto, a sua amizade. Que Deus abençoe você, a família, as crianças, que eu lembro do Biel pequenininho, do cabelo cabelinho.
Você tá ficando Andressa lá, velho, você tá ficando velho. Andressa lá no pé do altar. Então, Ai, que bom. Deus abençoe você, a Gisele, os meninos. Amém. Amém. E louvo a Deus por sua vida. Deixa a sua mensagem de despedida para o pessoal. Para quem é vocacionado e para quem não é vocacionado. Um abraço para você, um abraço para a Yolanda. Deus continue derramando graça sobre a vida de vocês. E você continue perseverante nessa live. Muito interessante, porque eu sei que vai impactar muitas pessoas. Amém. Né? Principalmente você que muitas vezes está na dúvida do chamado de Deus na sua vida. Né? Não perca tempo. O tempo está se remindo. Né? As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. E eu creio que nós temos uma palavra que vai confortar muitas pessoas, vai mudar a vida de muitas pessoas, mesmo a gente não sabendo naquele momento, né, mas o que você passou essa experiência, aquela palavra vai servir muito para aquela menina que estava no hospital junto com você, e que você continue perseverante nos caminhos do Senhor. Não deixe que nada venha desanimar, não deixe que nada venha tirar os seus olhos da cruz de Cristo. Continue perseverante, que o Senhor é contigo e Ele vai te abençoar e vai derramar graça sobre a sua vida. Amém? Amém. Que o Senhor nos Amém. abençoe. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Tchau.